Salve galera, tudo bem? Hoje eu estou com um convidado especial aqui. A gente está falando tanto de política ultimamente e eu vou levar à prática realmente a realização. Eu estou aqui com o Everaldo que é vereador na cidade de Matão. Então logo de cara eu vou perguntar para ele: Everaldo, você se imaginou na política? Não, até o ano de 2016 não. Primeiro eu queria falar pro pessoal do canal, né? Estou muito feliz de estar aqui, Thiago, tá? E realmente para mim é um desafio ainda hoje estar na política, né? Como a gente conversava aqui nos bastidores, você representando a classe política. Sim. Né? Não, Thiago, eu nunca me imaginei na política até o dia em que um grupo de amigos me convidou para representá-los diante daquilo que nós todos, né, trazemos como valores, como ideal, como meta, né? Mas eu nunca me imaginei na política, não. Ainda hoje, uma pessoa no período da manhã, né, em um dos trabalhos que eu realizo, perguntou para mim: por que você não se candidata agora para ser presidente da Câmara? Ou você pretende ser prefeito? Né, essas coisas todas. Eu peguei e falei: olha, eu me vejo na seguinte situação, já contribuindo com essa primeira questão. Imagina que tem lá o senhorzinho que está com a padaria, né, e a cidade dele é divisa com outro país e esses países estão em guerra, né, e o exército inimigo está avançando. O que acontece com a pessoa da padaria, lá, o proprietário da padaria? Se ele fica na padaria, ele corre o risco do exército inimigo invadir e ele não vai ter mais padaria. Então ele sai da padaria e vai até as trincheiras a contribuir com o exército para poder tentar vencer essa guerra que tem acontecido, né? Então eu sou mais ou menos esse senhor da padaria que sai do seu posto para poder defender o seu país, né? Eu acho que chegou o momento em que as pessoas que são virtuosas, que são valentes, que têm realmente uma fé, uma esperança de que as coisas podem mudar, elas têm que sair do posto em que elas se encontram e defender a nação, e defender os seus ideais, e defender os seus valores. Então, nunca pensei em ser político, estou descobrindo ainda se tenho vocação política ou não. Certo. Então, baseado nisso, o Everaldo é uma pessoa, para vocês terem uma noção, ele também é psicólogo, ele é atuante, psicólogo clínico, tem uma bagagem enorme, e nós podemos dizer que a gente bebe da mesma fonte, que é a logoterapia. Sim, e muitas coisas que parecem polêmicas para as pessoas, para outros psicólogos, a gente leva a fundo. Uma delas é o temperamento, né? Sim. Então tem aquela questão. Eu já falei várias vezes nos meus vídeos que eu sou o colérico, né? Colérico ali com aporte melancólico. Você, Everaldo, qual que é o seu temperamento? Eu sou sanguíneo com aporte colérico. Ótimo! E por que eu estou fazendo essa pergunta, galera? Porque quando a gente fala política e se discute, eu vou usar até alguns termos aí. Você pega principalmente nos presidenciáveis hoje, você pode perceber que muitos deles, o temperamento está muito abuscado. Eles colocam muito o temperamento para fora, né, Everaldo? Então, diante dos temperamentos, a gente sabe que não podemos nos conformar com eles. Sim. Então, assim, e a gente sabe que as virtudes vêm a esse encontro. Você poderia falar um pouco para mim sobre virtudes e política? Sim, virtudes e política tem tudo a ver. Porque para o exercício da política, um cargo público, a pessoa ela tem que ter como base as virtudes para ela conseguir desenvolver um bom trabalho, né? A primeira, talvez, das virtudes que está aí nas virtudes cardeais, tá? A primeira delas é a humildade, né? O que acontece? O político ele precisa confessar as suas incapacidades, mas também aquilo que são as suas capacidades. Não só o político, mas principalmente o político. Porque tem alguns assuntos dentro da vida pública, tá, que nós não sabemos. E eu, como vereador, eu preciso pedir ajuda. Eu preciso ir atrás de quem sabe, né? Se tem um projeto de lei que eu não sei do que se trata, por exemplo, quando tem assuntos muito jurídicos ou contábeis, eu sou psicólogo, sou da área de humanas. Então, assim, eu não sei. Essa é a verdade, né? E com a virtude da humildade, eu busco ajuda. Eu vou atrás de quem sabe, né, para poder me orientar. Então, a política, ela precisa ter as bases da virtude. Além da humildade, né, nós sabemos, precisa ter a fortaleza, a temperança, precisa ter a justiça, né, precisa ter essas virtudes
para realmente colocar tudo isso em favor do bem comum, né? Por exemplo, se um político, se ele não tem a honestidade, tá? Como que pode uma pessoa que ela não consegue ser honesta nas pequenas coisas exercer um cargo público aonde o poder de algumas decisões estará nas mãos dessa pessoa, né? Tá certo que tem diferenças entre o exercício do legislativo, acredito que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, e o que é o exercício do executivo, né? Mas em todos eles, principalmente naqueles que estão assinando os decretos, que estão tendo contato com o orçamento, com o dinheiro, tá? Essas pessoas, elas precisam ter as virtudes, tá? Impregnadas em si. E isso a gente tem que olhar para o histórico de vida delas, né? Por exemplo, se a pessoa ela é um bom empresário, ela conseguiu administrar, ela, né, tem sucesso na família, na criação dos filhos e tal, existem mais chances dessa pessoa representar melhor estando diante de uma instituição que é uma grande família, né? A gente precisa olhar para o passado da pessoa, precisa olhar para o histórico de virtudes dela. É claro, gente, não existe ninguém perfeito, né, Tiago? A gente vai, em algum momento, a gente erra, né? A gente não somos santos, nós estamos exercitando isso. Mas o que precisa é o seguinte: na vida pública, a pessoa tem que entrar com uma reta intenção. Se ela não tiver aquela reta intenção de ajudar o bem comum, se ela não tiver a reta intenção de colocar os seus dons, o seu tempo, o seu amor naquilo, ela nem deve entrar. Porque senão, em vez de ajudar, ela piora a situação política. E é o que a gente vê, né, infelizmente, a gente tem visto isso há algumas décadas já no país, né, para não falar séculos. Como que funciona quando a gente está na Câmara? Você tem a oposição isso, e a situação. Sempre encontra as situações. A gente sabe que, como você mesmo disse, no legislativo, né, que é a questão das leis, muitas são ótimas, mas pelo fato de a oposição estar maioria no Congresso, elas são sabotadas. Fala um pouquinho dessa questão da legislação, do vereador. Tá. Assim, em 2016, para entender como é que eu fui cair dentro do legislativo, né? Até 2016, eu não me imaginava em política e, na verdade, eu vivia com os braços cruzados, reclamando de tudo que eu via acontecer no país, na cidade. Porque precisa fazer isso, não sei o que lá, que ninguém faz e tal. Então eu reclamava muito, né? Em 2016, Tiago, quando eu conheci um projeto, né, esse projeto me despertou para uma autorresponsabilidade, né? Peraí, se eu tenho dons, se eu tenho possibilidades de contribuir de alguma forma, por que não colocar esses dons, essas virtudes, né, esse trabalho ao serviço de todos, né? Foi quando então foi acontecendo e eu aceitei um convite desse grupo de amigos para fazer parte desse projeto e desse projeto e com esse projeto representar aí essas pessoas, essas famílias dentro da vida pública. Quando eu cheguei no legislativo, né, fui aprender o que é ser vereador, né? E aí que tá, né? Tem muitas limitações o trabalho do legislativo. O legislativo, ele tem algumas funções específicas, né, que é a fiscalização e a elaboração de leis. Tá? Nós precisamos criar leis, né, ou melhorar as leis existentes para que o bem comum aconteça. Então é muito interessante imaginar que uma pessoa que gosta de fazer o bem, ela faz uma ação social, então ela escolhe uma família ou ela escolhe uma pessoa para ajudar. Então a gente pega a cesta básica e aí a gente dá para essa pessoa ou para essa família e a gente se sente bem, certo? Realizado. Só que através do legislativo, o que nós podemos fazer? Criar políticas públicas, tá? Para que não só essa família ou essa pessoa seja ajudada, mas que essa situação de vulnerabilidade ela seja melhorada em toda aquela comunidade. Então, quando a gente coloca o serviço do legislativo na construção e elaboração de leis que favorece o bem comum, a nossa caridade ela sai de uma base que é importante ajudar uma pessoa, mas para uma esfera muito maior, que é uma caridade muito mais completa, né? Tanto é que São João Paulo II, Bento XVI dizia que a
A política talvez seja a forma mais alta de caridade, né, de você fazer o bem para todos. Porém, nós temos limitações. Dentro do Legislativo, fui descobrir, quando eu já estava na Câmara, né, existem projetos que são inconstitucionais. Projetos que vão gerar custos para o Executivo, para a Prefeitura, são projetos que não serão aprovados, porque eles já nascem inconstitucional. Os projetos, eles não podem gerar nenhum tipo de custo para o Executivo. Certo. Entendeu? Então, nós precisamos colocar a mente em trabalho contínuo para que essas leis elas favoreçam sem prejudicar a Prefeitura nos seus custos, nos seus gastos, né? Nós não podemos envolver a parte de recursos financeiros. Certo. E é por isso que dentro da política que eu acredito, existe um princípio da subsidiariedade, que está isso dentro da doutrina social da Igreja Católica. E é muito bonito isso. Por quê? A gente inverte essa pirâmide que o poder vem de cima para baixo e a gente dá o poder para a população. Em que sentido? Fazendo com que elas tenham participação efetiva no legislativo. Os projetos, eles precisam nascer no coração da comunidade organizada em primeiro lugar. E o vereador, ele é um canal para que ele, pegando essa demanda, né, aquilo que a população, que a sociedade civil organizada apresenta como possível solução para um problema, tá? E que eles não conseguem resolver sem atuação política, eles entregam para o vereador vai compilar isso, vai ver as possibilidades, vai ver a constitucionalidade disso e vai subsidiar para que o projeto que nasceu no coração da comunidade venha à tona e aconteça. Né? Então, na verdade, nós, vereadores, deveríamos ser um canal para que os projetos, aquilo que a solução apresentada pela comunidade aconteça. Tem um canal aqui em Matão que se chama Cobrando Seu Vereador. Sim. Eu não vejo mal em ter um canal assim, de você cobrar e tal, mas poderia ter um canal do Facebook, se eu não me engano, mas poderia muito, eu gostaria muito que tivesse pessoas que criasse um canal falando assim, ajudando o seu vereador. Sim. E ali colocar os projetos, as ideias, as soluções e estimular para que o vereador ele seja aquilo que ele deve ser e não aquilo que ele tá lá. Né? Mas que ele venha a ser aquilo pelo qual ele é chamado a ser, um instrumento para o bem comum no meio da comunidade. Eu acredito que quando a gente fala sobre aquela frase simples que é ou você dá o peixe ou você ensina a pescar, tem muito a ver com isso que você falou, né, Geraldo? Exatamente. E não só no ponto do assistencialismo, que é dar o peixe, né? Mas o ensinar a pescar, nós, cidadãos de bens, a gente tem que ser mais atuante na política, mas não com esse olhar teórico, você está lá, você pode fazer e pronto, acabou. Porque os políticos, muitos deles, tá? Não estou citando todos, eles apelam muito para esse lado do assistencialismo. E Sim. Nessa apelação, muitas vezes eles vendem promessas que são falsas. Então o que o Everaldo deixou bem claro para nós é que nós temos que ser mais ativos na política. Inclusive, há grande preconceito quando a gente fala em política por causa disso. Porque vai dar discussão, como nós dissemos a respeito dos temperamentos. Quem é colérico vai brigar, quem é melancólico vai se sentir ofendido. Mas enfim, o Everaldo também está aqui por uma coisa nobre, tá? Tem alguns dados que a gente vai trazer sobre política, eu acho que a gente vai pautar principalmente, depois em outros vídeos nós vamos falar, é a respeito da escolha do legislativo. Porque nós sabemos que hoje nós vivemos num país totalmente polarizado, e principalmente a questão aí das polêmicas, do que fizeram no passado. O que eu acho interessante na política, que as maiores propagandas de Marx, elas estão sendo no erro do adversário. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, e as qualidades, as virtudes estão deixadas de lado. E é uma maneira de atacar. Quando você destrói um ser humano, possivelmente você coloca ele para baixo. Mas enfim, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, Everaldo, dá sua opinião sincera. Como, principalmente no legislativo, tá? Porque esse é o dado. 69% da população ainda não sabe quem escolher para deputado federal ou estadual. E nós sabemos que é uma posição que tem muita força no Congresso. Para você, o que um deputado federal, no caso estadual, tem que ter de virtude para a coisa acontecer? Tiago, uma excelente pergunta e infelizmente esses dados são reais, né? A grande maioria das pessoas, dias antes das eleições, elas procuram conhecer os candidatos ou buscar alguém
para indicar esses candidatos. Aí, tipo assim, chama um tiririca da vida aí, uma mulher pera. Esquisito, né? Esquisito. Então, Everaldo, nós sabemos que hoje as campanhas de marketing na política elas estão muito voltadas na questão do defeito dos candidatos e não das qualidades, né? Verdade. Em questão presidencialista, a gente não precisa nem falar muito, porque a gente já sabe a bagunça que está virando, né? Corrupção para um lado, problema na família do outro para o outro, e assim sucessivamente que faz essa polarização. A gente tem um dado para trazer que 69% das pessoas não sabem nem quem votar para deputado estadual e federal. Então a pergunta ela é simples. Para ajudar as pessoas nessa escolha, e até mesmo que a gente já falou, né? Pega um santinho na rua, ou pega um artista que tem mais familiaridade e escolhe. O que você acha que é interessante as pessoas saberem para fazer essa escolha? Tiago, infelizmente é verdade. As pessoas, faltando dias para as eleições, elas procuram avaliar os candidatos, quando deveria já fazer um exercício de procurar no candidato se ele representa os valores que ela acredita. É a primeira coisa. Nós precisamos olhar para os candidatos e identificar neles se eles representam os valores mais básicos que nós acreditamos, né? Porque queira ou não queira, todas as políticas públicas serão realizadas através desses candidatos, né? E se eles não defendem os valores que a gente acredita, se eles não têm a moralidade que a gente acredita que seja necessário, esses candidatos não poderão ser escolhidos. Infelizmente, a questão de pegar ali o papelzinho, né, no dia das eleições e votar em qualquer um, ou fazer um voto de protesto, isso é muito ruim para o país. É muito ruim para o país, né? Porque nós vamos colocar aqueles que nos representam para não nos representar em esfera alguma. Então, é muito importante essa consciência de investigar o passado do candidato, né? Ver quais são as propostas, ver se esse candidato, por exemplo, trabalha com políticas públicas voltadas para a família, tá? Né? Porque nós sabemos que a família ela é a base da sociedade, ela é o berço da sociedade. Se a família dá certo, a sociedade ela tem muito mais chances de dar certo. Afinal de contas, os filhos desta constituição, dessa instituição chamada família, serão aqueles que estarão no poder um dia. Então a gente precisa ver, esses candidatos trabalham para isso ou não? Trabalham para uma vertente totalmente contrária, né? Então a gente precisa ter essa noção de escolher os candidatos, principalmente pelas, mais uma vez, as virtudes e a sua moralidade, o seu passado. Ótimo você falar isso. Nós tratamos no vídeo anterior a respeito dos partidos políticos e as suas bandeiras. E eu vou usar essa palavra, se eu estiver errado, você me corrige. A gente percebe que os partidos políticos hoje eles trabalham um tipo de reducionismo. Eles escolhem uma causa e barabim. É isso e pronto, acabou. E aí as pessoas acabam sendo rotuladas. Um exemplo, eu particularmente eu sou muito rotulado de conservador liberal. A gente sabe que nós temos os conservadores, que olham uma tradição, uma família. A gente sabe que tem os liberais, que é aquela coisa da meritocracia, e também aquela questão do social-democrata, que vai mais para as questões sociais, né? Então, Everaldo, diante disso, já vou trabalhar a polarização, tá? Quem o Everaldo é? Explica um pouquinho para nós a respeito disso. Tá. Não, eu acho que é interessante que você já citou aí, de maneira muito clara, tá? As 3 grandes ideologias políticas que hoje nós temos no país, né, e no mundo, né? São as 3 principais. Você falou aí do conservadorismo, né? E até se colocou como conservador liberal. Sim. Ou não? Porque ou dizem que você é um conservador liberal. O que é? Dizem. Porque quando a gente fala, as pessoas falam, não sei não, hein? Tá. Bom, você citou aí o liberalismo, né? E você citou o social-democrata, né? E perguntou qual é a minha. Sim. É muito arriscado a gente falar disso, por isso que é bom a gente contextualizar antes, né, essas ideologias. Hoje, infelizmente, as pessoas elas partem de uma ideologia que é democrática por direito, por exemplo, né, vamos colocar aqui, o conservador, né, você sendo conservador, ou acham que você Sim. é conservador, eu não sei, né? Eu sei, eu acho que você já fez parte do movimento MST, tá, galera? Você não sabe. Então não é. Mas muito bem, olha, o conservador, por exemplo, vou pegar o conservador para dar um exemplo. O conservador é uma ideologia democrática. O conservador, ele procura preservar a tradição, valores de família, né? Ele procura ter essas qualidades como essência, né? Como finalidade da sua atuação política. O liberal
O liberal, ele quer uma redução do Estado, que o Estado não seja tão atuante, né, mas que tenha iniciativa privada com mais atuação, né, ele quer meritocracia. Né. Esse eu concordo, tá? Eu nunca vi até hoje, não vi, tá? Nenhum investidor sócio-democrata. Né? E nós temos a ideologia política, a sócio-democrata. A sócio-democrata também tem as suas qualidades. Por exemplo, eles querem a igualdade, eles querem os direitos, né? Então, veja bem, eu falei aqui do conservadorismo, falei do liberalismo e falei do social-democrata, né? E todos eles, todos os exemplos que eu dei são exemplos bons. Por quê? Desde que essas ideologias políticas elas sejam realmente democráticas e elas busquem o bem comum da população, tá? Elas, em alguns momentos, elas vão ceder e em outros momentos elas vão ganhar, depende do momento atual do país, tá? Então as ideologias, se elas forem democráticas, elas podem sim conversar entre si. Isso não tem problema, o conservador conversar com o sócio-democrata conversar com o liberal, desde que a meta seja a população, seja o bem comum. Qual que é o problema que eu tenho percebido no país, né? Em tantos outros países? No exemplo do conservador. O conservador, quando ele sai da linha democrática e ele passa a ser um radical, tá? Ele vai interrompendo o seu diálogo com as outras ideologias e vai valorizando, supervalorizando somente aquilo que ele acredita, tá? É a tradição, é a família, ou seja, não pode ter inovação tecnológica, não pode ter igualdade de jeito nenhum, né? Então ele começa a ficar radical demais. Se continua nessa vibe, né, do radicalismo, ele pode vir a cair no extremismo e sai de uma pessoa que é conservadora, passa por um reacionário, tá, que é o radical, e ele cai numa linha extremista, que é um fascista, um fascismo. Sim. Olha o risco que corre. Da mesma forma, vamos pegar o sócio-democrata. O sócio-democrata, quando ele não tem diálogo com as outras esferas, nem o conservador, nem o liberal, e ele cai num radicalismo, ele acredita que a sociedade tem que viver sobre a base do socialismo. Entendeu? Então acabou essa questão do Estado ser reduzido. Não, ele não quer que o Estado seja reduzido. Ele quer que o Estado domine todas as coisas, né? Então vamos estatizar tudo, né? Então, e aí, se ele avança para um extremismo, nós poderemos cair no comunismo. Olha o risco que ideologias que são democráticas correm quando elas partem para um radicalismo beirando um extremismo. É como se eu e você tivesse aqui uma camiseta, né? E você puxa para um lado e fala, não, essa camiseta vai ser melhor na lavanderia tal, né? Vamos lavar aqui. O outro fala, não, vamos lavar aqui. E vai e puxa. O tecido social está se rasgando, né? E isso é muito perigoso para o país. Então, os dois extremos, tá? E também no liberalismo. O que o liberalismo fala, né? Ele, numa esfera radical e extremista, ele quer que o Estado suma. Nós não precisamos de Estado. Nós não precisamos desse controle, né? E, ao mesmo tempo, ele vende a mãe, ele vende o rim, ele faz o que ele quer, entendeu? Então, olha, a gente tem uma liberdade independente da comunidade. E isso também é ruim, porque nós somos pessoas, indivíduos, mas nós somos comunidade. Então existem regras sociais que é preciso seguir. Eu não sei se eu fui claro, tá? Hoje eu me considero um conservador, sim, né? Liberal também, democrático, tá? E que eu consigo conversar com as outras ideologias tranquilamente. Por quê? Porque eu quero o bem comum, né, de todos, e não o bem somente do meu grupo, né? Isso é muito importante. Acho interessante você falar isso. Se a gente for pegar o decorrer da história, a gente pega Mussolini, que era italiano, que era considerado fascista. O sistema CLT nosso tem muitas características que vieram da Itália. Então às vezes fica meio contraditório. É igual quando nós falamos no nosso país que a maior parte é cristão. Não tem como falar que um cristão é só conservador. O cristão, mais do que nunca, trabalha na questão sociodemocrata. Sim. Você pega a própria Igreja Católica, sem puxar a sardinha para o nosso lado, né? A gente sabe que é a maior associação caritativa do mundo, com hospitais, orfanatos, escolas.
Então é o equilíbrio que o Everaldo está trazendo aqui, e é isso que a gente quer deixar de mensagem para vocês. Everaldo, diante de tudo isso que a gente conversou, agora eu vou ser mais polêmico ainda, tá? Ai, meu Deus do céu. Se eu perguntasse para o Everaldo hoje, não sei se pode, depois se for a gente corta, você tem um candidato a deputado federal? Sim, eu tenho. Ótimo. Fala por que você escolheu ele, primeiramente. Tá. Né? É assim, primeiro acho que é importante dizer que eu não recebo nenhum tipo de gratificação ou de dinheiro ou, né, para eu falar deste candidato ou daquele, tá? Eu só tenho candidato a deputado federal e estadual porque eles comungam do mesmo projeto que eu comungo. É da mesma fonte, tá? Então nós nos formamos, nós estudamos política, nós estudamos a sociedade, né, justamente para buscar esse bem comum, né? O meu candidato a deputado federal é o Henrico Mizasi, tá? Ele é do MDB, ele está no MDB no momento, tá? E é uma pessoa fantástica, de valores que são palpáveis na vida dele. E é claro que eu não preciso ficar falando dele aqui, a pessoa vai pesquisar agora, como nós já conversamos, sobre a vida do deputado Henrico Mizasi, né, que já é deputado federal e que agora está concorrendo aí à reeleição como deputado federal. Uma pessoa que assim, além de estudo, Thiago, é amigo, tá? Você precisa perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, você liga para ele está lá para te responder. Só, não foi combinado, tá? O Henrico também é meu candidato. Só que é muito voltado àquilo que a gente falou nos vídeos principais nossos, que é a respeito da pesquisa, de saber realmente quem é. O Henrico eu também passei por um curso com ele, na parte de história, eu achei fenomenal, assim como o meu deputado estadual, que é o Rogério, que eu acredito que é o mesmo seu. Sim. Então assim, aí vocês podem até falar que a gente tá puxando sardinha, vocês estão votando nos caras porque eles são conservadores, liberais, não. O Henrico, ele já foi 4 anos deputado e a gente vai ter que colocar até no rodapé, no nosso link, a história do Henrico, tá? Porque, como a gente disse anteriormente, 69% da população ainda não sabe. E deputado não é igual ao presidente. O presidente manda até fazer filme, aí fica bonito, né? O deputado já não. Os deputados, você pode analisar que as campanhas deles, aliás, aqueles que não têm dinheiro, elas são campanhas que só se limitam a falar o nome e o número. Então, fica essa tarefinha, tá? Quando a gente fala política, se discute sim. Vamos pesquisar a respeito dessas duas pessoas, hein? Mas vamos lá, Everaldo. Vamos finalizar, então. Vamos lá. Perguntei polêmico, perguntei se ele é conservador, se ele é liberal, certo? Perguntei a respeito do candidato. Que presidente você vai votar? Mentira, gente. Não vamos entrar nesse mérito, mas que fiquem as dicas do Everaldo a respeito das virtudes e como funciona o governo, tá? Mas vamos lá, Everaldo. Palavras finais. Eu, primeiro, Thiago, queria agradecer muito, dar parabéns pelo canal, tá? É muito importante levar esse tipo de conteúdo para as pessoas que assistem, que vão acessar esse vídeo, para que possamos fazer essa reflexão, né? Assim como eu falei lá do padeiro, né? A pessoa que tem o seu estabelecimento comercial e ele sai para ir defender o país numa guerra, o nosso voto, ele tem peso, tá? Muitíssimo importante. Então nós não podemos votar de qualquer forma. Nós precisamos fazer uma avaliação, precisamos, se preciso for, pedir para que Deus nos ilumine, porque nós muitas vezes vamos precisar fazer votos por exclusão, tá? Quando nós não temos aquele candidato ideal em que a gente confia, como nós temos, né, deputado federal, estadual aqui, o Rogério e o Henrico, tá? Quando nós não temos, nós temos que fazer exclusão, é uma lição de casa mesmo, né? Eu gostaria de terminar dizendo que eu coloquei meus dons, coloquei a minha vida, né, para servir a comunidade através da política. Não está sendo fácil, tá? Eu sabia que não seria fácil, não está sendo fácil, mas eu vou dizer assim claramente, com todas as palavras, né? É muito gratificante quando você tem essa noção de que você está contribuindo para o bem comum, para a sua cidade, para o seu país, né? É muito gratificante. A sensação que dá é que nós temos sentido de trabalho, sentido na vida. E isso, para mim, é fundamental. Ótimo, você viu como ele terminou, né? Sentido da vida. Essa é a pergunta que a gente sempre faz no canal. Everaldo, obrigado de coração pela tua presença. Tá? Eu que agradeço. Irmãozão, deixou bem claro para nós, evidente, como funciona a política. Agradeço
ao Vitor Périco, que cedeu aqui o local para nós. E peço para você se inscrever no canal, deixar seu like. Nós estamos perto dos 1000 inscritos. Uma coisa interessante do YouTube é que a gente começa pequeno. E não sei se você sabe a respeito de dados, 99,9% dos YouTubers terminam. Sabe por quê? Não tem disciplina e persistência. A gente está tentando, mas sozinho a gente não faz nada. Por isso que o Everaldo está aqui. Valeu, Everaldo. Tamo junto. Fiquem com Deus.